assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa história gira em torno de Jack Radcliffe, um policial daqueles bem certinhos, mas com um coração enorme. Ele é o tipo de cara que vive para proteger as pessoas, e a sua maior alegria é a sobrinha Ashley, uma menina doce, curiosa e super próxima dele. Eles têm aquela relação de tio e sobrinha que mais parece de pai e filha, sabe? Ela confia nele para tudo, e ele faz de tudo para cuidar dela. Mas um dia, do nada, o mundo de Jack desaba. Ele recebe uma ligação estranha, corre até a casa da família e encontra uma cena horrível. O irmão dele, a cunhada e a pequena Ashley, todos mortos. É o tipo de tragédia que quebra qualquer um por dentro. Depois disso, Jack simplesmente entra num buraco emocional. Ele não entende como aquilo aconteceu, se sente culpado por não ter notado nada, e a vida perde o sentido. Até que, alguns dias depois, o impossível acontece. O telefone de Jack toca, e quem está do outro lado da linha é Ashley. A mesma voz, o mesmo jeitinho de falar, viva. Ele pensa que está ficando louco, que talvez esteja sonhando, mas a ligação é real e de alguma forma ela está falando com ele do passado. Enquanto Jack vive no presente, onde a menina já morreu, Ashley está no passado, alguns dias antes do assassinato acontecer. Eles começam a conversar, tentando entender o que está acontecendo e, principalmente, tentando mudar o destino. Jack percebe que tem uma segunda chance, mas não com o tempo voltando para ele, e sim com ele orientando Ashley no passado para que ela evite o crime que ele já presenciou. Enquanto o tio tenta proteger a sobrinha à distância e através do tempo, ele também começa a investigar quem realmente matou a família. E como todo bom filme de mistério, nada é o que parece. Jack descobre que há muito mais coisa por trás da morte deles: corrupção, segredos e até traições dentro da própria polícia. A história começa mostrando o dia a dia de Jack Radcliffe, um policial dedicado, mas que claramente carrega o peso da profissão nos ombros. Ele vive cercado por crimes, estresse e longas horas de trabalho, mas o que dá cor à rotina dele é a sobrinha, Ashley. Desde o primeiro momento em que ela aparece, dá para sentir o quanto ela é a luz da vida dele. Os dois têm uma relação linda, cheia de carinho e cumplicidade. Ela liga para ele toda hora, pede conselhos e ele sempre arranja tempo para responder, mesmo quando está atolado de serviço. Ashley vive com os pais, mas a gente logo percebe que o ambiente em casa não é dos melhores. O pai dela, Garrett, é irmão de Jack e é um cara complicado. Ele tem um passado cheio de problemas, já se meteu com drogas, com gente errada e tenta reconstruir a vida, mas parece estar sempre à beira de cair de novo. A mãe de Ashley, Susan, é mais reservada, tenta manter as aparências, mas dá para ver que existe tensão entre ela e o marido. Jack, como bom policial e como tio protetor, vive de olho neles, tentando garantir que a menina não acabe sofrendo com as escolhas erradas dos pais. Em uma das primeiras cenas, Jack e Ashley têm um daqueles momentos simples que dizem tudo sobre o relacionamento deles. Eles vão juntos comer algo, conversam sobre a vida, sobre o colégio, sobre o quanto ela sente falta de ter o pai mais presente e Jack faz o possível para animá-la. Ele é firme, mas amoroso, aquele tipo de tio que brinca, mas também ensina. Dá para ver que ela o admira muito e que confia nele de verdade. Só que por baixo desse clima leve, o filme já vai jogando umas pistas de que algo está estranho. Jack começa a notar comportamentos diferentes no irmão, ligações suspeitas, nervosismo, uma sensação de que ele está escondendo alguma coisa. Como policial, ele tem aquele faro apurado e algo nele grita que o irmão pode estar se metendo em encrenca outra vez. Mesmo assim, ele tenta não invadir o espaço da família, porque sabe que Garrett odeia ser tratado como suspeito, principalmente pelo próprio irmão. A vida segue mais ou menos nesse equilíbrio frágil, até que um dia tudo muda. Jack está no trabalho quando recebe uma ligação desesperada de Ashley. A voz dela está tremendo e dá para sentir que ela está em pânico. Ela diz que algo está errado, que os pais estão brigando e antes que ele consiga entender o que está acontecendo, a ligação cai. Jack tenta ligar de volta várias vezes, mas ninguém atende. É aquele tipo de momento em que o coração começa a bater mais rápido, sabe? Ele sente que algo grave aconteceu e sai correndo em direção à casa do irmão. Quando ele chega lá, o silêncio toma conta.
A porta está entreaberta, a casa bagunçada e o clima é pesado. Ele entra com o coração na garganta, chamando pelo nome de cada um, e a cena que encontra é simplesmente devastadora. Os três, o irmão, a cunhada e Ashley, todos mortos. O filme não mostra tudo em detalhes, mas a reação de Jack fala por si só. Ele desaba, completamente arrasado, sem entender o porquê. A polícia logo aparece, os colegas dele assumem a investigação e tudo indica que o irmão teria matado a esposa e a filha antes de se suicidar. É uma daquelas explicações frias e impessoais que tentam encerrar o caso rápido, mas Jack não aceita. Ele conhece o irmão, sabe que ele tinha problemas, mas também sabe que algo nessa história não fecha. Ainda assim, a dor fala mais alto. A perda de Ashley o destrói por dentro. A menina era o centro da vida dele, e de repente o mundo parece vazio. Nos dias seguintes, Jack entra no modo automático. Ele tenta continuar vivendo, mas o olhar dele está distante, sem brilho. A casa dele fica cheia de lembranças da sobrinha. Fotos, mensagens, a voz dela ecoando na cabeça dele. É como se tudo tivesse parado no tempo. E é justamente quando o tempo parece não ter mais sentido que o impossível acontece. O telefone de Jack toca, e o nome que aparece na tela é o de Ashley. No começo, ele acha que é algum engano, talvez um trote, ou até uma falha no sistema. Mas quando ele atende e ouve a voz dela, viva, rindo, falando com a mesma naturalidade de sempre, é como se o chão sumisse debaixo dele. Ele tenta entender o que está acontecendo, mas a ligação termina rápido, deixando ele em choque total. Ele fica paralisado, sem saber se está ficando louco, sonhando, ou se é algum tipo de brincadeira cruel. Só que no fundo, no meio de toda a confusão, existe uma pontinha de esperança. Porque se há uma chance, por menor que seja, de que aquilo seja real, Jack vai descobrir. Depois daquela ligação que parecia impossível, Jack fica completamente abalado. Ele passa a noite inteira sem dormir, encarando o celular como se esperasse que ele tocasse de novo. E toca. De novo, a voz dela, doce e viva, do jeitinho de sempre. Ela fala com ele como se nada tivesse acontecido, como se ainda estivesse vivendo sua rotina normal, indo à escola, conversando com os pais. E o mais assustador, quando Jack olha o registro das chamadas, lá está. A ligação veio mesmo do número dela, o mesmo que a polícia já tinha confirmado como pertencente à menina que morreu. A mente de Jack entra em colapso. Ele é policial, acostumado com fatos, lógica, evidência, mas o que ele está vivendo não tem explicação. Ele tenta racionalizar. Será que alguém clonou o número dela? Será que ele está sonhando? Mas a cada nova ligação, ele percebe que Ashley com quem está falando é realmente ela. E o mais impressionante, as coisas que ela descreve são exatamente as mesmas que ela lembrava de dias antes do assassinato. É aí que a ficha começa a cair. De algum modo inexplicável, Jack está conseguindo se comunicar com a Ashley no passado, antes de ela morrer. No começo, ele tenta não acreditar, fica com medo de estar perdendo a cabeça. Mas quando ela fala de coisas que ele sabe que já aconteceram, um cachorro que fugiu, um problema que o pai teve com o carro, detalhes que ele lembra de ter vivido, ele não tem mais dúvidas. É real. O desespero dele vira esperança, e essa esperança se transforma em uma missão. Ele vai salvar Ashley, custe o que custar. O problema é que ele precisa fazer isso à distância, guiando uma menina de 12 anos que ainda não entende o que está acontecendo. As cenas entre eles são de arrepiar. Jack tenta explicar com cuidado o que ela precisa fazer, mas sem assustá-la. Ele diz para ela ficar atenta, prestar atenção em quem se aproxima da casa, desconfiar de estranhos. No começo, ela acha que ele está só sendo super protetor, mas aos poucos começa a perceber que o tio sabe de coisas que ele não poderia saber. Por exemplo, ele fala de um encontro que o pai dela terá com um sujeito perigoso, e quando isso acontece exatamente como ele descreveu, ela começa a entender que algo realmente está errado. Enquanto isso, no presente, Jack começa a cruzar informações da investigação com o que Ashley conta do passado. E quanto mais ele junta as peças, mais percebe que a versão oficial da polícia de que o irmão teria matado a família e se suicidou é uma mentira. Tem algo muito maior por trás e ele está determinado a descobrir o que é. Só que tem um problema. Toda vez que Ashley faz alguma coisa diferente no passado, o presente de Jack muda. Às vezes é uma mudança pequena, uma foto que desaparece, um objeto que surge em outro lugar.
Mas outras vezes, as alterações são grandes, quase assustadoras, e isso deixa tudo ainda mais perigoso, porque ele percebe que se der um passo errado, pode acabar completamente a chance de salvá-la. Jack começa a investigar os colegas da polícia, porque algumas pistas indicam que o próprio sistema está envolvido na tragédia. Um policial com quem ele trabalhava parece saber mais do que deveria, e as coincidências se acumulam. Ele percebe que o irmão pode ter se metido em algo criminoso sem querer, talvez como testemunha de um esquema interno. E quando Ashley confirma que o pai andava com medo e andava sendo seguido, tudo se encaixa. Só que tem um problema. Toda vez que Ashley faz alguma coisa diferente no passado, o presente de Jack muda. Às vezes é uma mudança pequena, uma foto que desaparece, um objeto que surge em outro lugar. Mas outras vezes as alterações são grandes, quase assustadoras, e isso deixa tudo ainda mais perigoso, porque ele percebe que se der um passo errado, pode acabar apagando completamente a chance de salvá-la. Jack começa a investigar os colegas da polícia, porque algumas pistas indicam que o próprio sistema está envolvido na tragédia. Um policial com quem ele trabalhava parece saber mais do que deveria, e as coincidências se acumulam. Ele percebe que o irmão pode ter se metido em algo criminoso sem querer, talvez como testemunha de um esquema interno. E quando Ashley confirma que o pai andava com medo e andava sendo seguido, tudo se encaixa. Essa história gira em torno de Jack Radcliffe, um policial daqueles bem certinhos, mas com um coração enorme. Ele é o tipo de cara que vive para proteger as pessoas, e a sua maior alegria é a sobrinha Ashley, uma menina doce, curiosa e super próxima dele. Eles têm aquela relação de tio e sobrinha que mais parece de pai e filha, sabe? Ela confia nele para tudo, e ele faz de tudo para cuidar dela. Mas um dia, do nada, o mundo de Jack desaba. Ele recebe uma ligação estranha, corre até a casa da família e encontra uma cena horrível. O irmão dele, a cunhada e a pequena Ashley, todos mortos. É o tipo de tragédia que quebra qualquer um por dentro. Depois disso, Jack simplesmente entra num buraco emocional. Ele não entende como aquilo aconteceu, se sente culpado por não ter notado nada, e a vida perde o sentido. Até que, alguns dias depois, o impossível acontece. O telefone de Jack toca, e quem está do outro lado da linha é Ashley. A mesma voz, o mesmo jeitinho de falar, viva. Ele pensa que está ficando louco, que talvez esteja sonhando, mas a ligação é real, e de alguma forma ela está falando com ele do passado. Enquanto Jack vive no presente, onde a menina já morreu, Ashley está no passado, alguns dias antes do assassinato acontecer. Eles começam a conversar, tentando entender o que está acontecendo e, principalmente, tentando mudar o destino. Jack percebe que tem uma segunda chance, mas não com o tempo voltando para ele, e sim com ele orientando Ashley no passado para que ela evite o crime que ele já presenciou. Enquanto o tio tenta proteger a sobrinha à distância e através do tempo, ele também começa a investigar quem realmente matou a família. E como todo bom filme de mistério, nada é o que parece. Jack descobre que há muito mais coisa por trás da morte deles: corrupção, segredos e até traições dentro da própria polícia. A história começa mostrando o dia a dia de Jack Radcliffe, um policial dedicado, mas que claramente carrega o peso da profissão nos ombros. Ele vive cercado por crimes, estresse e longas horas de trabalho, mas o que dá cor à rotina dele é a sobrinha, Ashley. Desde o primeiro momento em que ela aparece, dá para sentir o quanto ela é a luz da vida dele. Os dois têm uma relação linda, cheia de carinho e cumplicidade. Ela liga para ele toda hora, pede conselhos e ele sempre arranja tempo para responder, mesmo quando está atolado de serviço. Ashley vive com os pais, mas a gente logo percebe que o ambiente em casa não é dos melhores. O pai dela, Garrett, é irmão de Jack e é um cara complicado. Ele tem um passado cheio de problemas, já se meteu com drogas, com gente errada e tenta reconstruir a vida, mas parece estar sempre à beira de cair de novo. A mãe de Ashley, Susan, é mais reservada, tenta manter as aparências, mas dá pra ver que existe tensão entre ela e o marido. Jack, como bom policial e como tio protetor, vive de olho neles, tentando garantir que a menina não acabe sofrendo com as escolhas erradas dos pais. Em uma das primeiras cenas, Jack e Ashley têm um daqueles momentos simples que dizem tudo sobre o relacionamento deles. Eles vão juntos comer algo, conversam sobre a vida, sobre o colégio, sobre o quanto ela sente falta de ter o pai mais presente e Jack faz o possível para animá-la. Ele é firme, mas amoroso, aquele tipo de tio que brinca, mas também ensina.
Dá pra ver que ela o admira muito e que confia nele de verdade. Só que por baixo desse clima leve, o filme já vai jogando umas pistas de que algo está estranho. Jack começa a notar comportamentos diferentes no irmão, ligações suspeitas, nervosismo, uma sensação de que ele está escondendo alguma coisa. Como policial, ele tem aquele faro apurado e algo nele grita que o irmão pode estar se metendo em encrenca outra vez. Mesmo assim, ele tenta não invadir o espaço da família, porque sabe que Garrett odeia ser tratado como suspeito, principalmente pelo próprio irmão. A vida segue mais ou menos nesse equilíbrio frágil, até que um dia tudo muda. Jack está no trabalho quando recebe uma ligação desesperada de Ashley. A voz dela está tremendo e dá para sentir que ela está em pânico. Ela diz que algo está errado, que os pais estão brigando e antes que ele consiga entender o que está acontecendo, a ligação cai. Jack tenta ligar de volta várias vezes, mas ninguém atende. É aquele tipo de momento em que o coração começa a bater mais rápido, sabe? Ele sente que algo grave aconteceu e sai correndo em direção à casa do irmão. Quando ele chega lá, o silêncio toma conta. A porta está entreaberta, a casa bagunçada e o clima é pesado. Ele entra com o coração na garganta, chamando pelo nome de cada um e a cena que encontra é simplesmente devastadora. Os três, o irmão, a cunhada e Ashley, todos mortos. O filme não mostra tudo em detalhes, mas a reação de Jack fala por si só. Ele desaba, completamente arrasado, sem entender o porquê. A polícia logo aparece, os colegas dele assumem a investigação e tudo indica que o irmão teria matado a esposa e a filha antes de se suicidar. É uma daquelas explicações frias e impessoais que tentam encerrar o caso rápido, mas Jack não aceita. Ele conhece o irmão, sabe que ele tinha problemas, mas também sabe que algo nessa história não fecha. Ainda assim, a dor fala mais alto. A perda de Ashley o destrói por dentro. A menina era o centro da vida dele, e de repente o mundo parece vazio. Nos dias seguintes, Jack entra no modo automático. Ele tenta continuar vivendo, mas o olhar dele está distante, sem brilho. A casa dele fica cheia de lembranças da sobrinha. Fotos, mensagens, a voz dela ecoando na cabeça dele. É como se tudo tivesse parado no tempo. E é justamente quando o tempo parece não ter mais sentido que o impossível acontece. O telefone de Jack toca, e o nome que aparece na tela é o de Ashley. No começo, ele acha que é algum engano, talvez um trote, ou até uma falha no sistema. Mas quando ele atende e ouve a voz dela, viva, rindo, falando com a mesma naturalidade de sempre, é como se o chão sumisse debaixo dele. Ele tenta entender o que está acontecendo, mas a ligação termina rápido, deixando ele em choque total. Ele fica paralisado, sem saber se está ficando louco, sonhando, ou se é algum tipo de brincadeira cruel. Só que no fundo, no meio de toda a confusão, existe uma pontinha de esperança. Porque se há uma chance, por menor que seja, de que aquilo seja real, Jack vai descobrir. Depois daquela ligação que parecia impossível, Jack fica completamente abalado. Ele passa a noite inteira sem dormir, encarando o celular como se esperasse que ele tocasse de novo. E toca. De novo, a voz dela, doce e viva, do jeitinho de sempre. Ela fala com ele como se nada tivesse acontecido, como se ainda estivesse vivendo sua rotina normal, indo à escola, conversando com os pais. E o mais assustador, quando Jack olha o registro das chamadas, lá está. A ligação veio mesmo do número dela, o mesmo que a polícia já tinha confirmado como pertencente à menina que morreu. A mente de Jack entra em colapso. Ele é policial, acostumado com fatos, lógica, evidência, mas o que ele está vivendo não tem explicação. Ele tenta racionalizar. Será que alguém clonou o número dela? Será que ele está sonhando? Mas a cada nova ligação, ele percebe que Ashley com quem está falando é realmente ela. E o mais impressionante, as coisas que ela descreve são exatamente as mesmas que ela lembrava de dias antes do assassinato. É aí que a ficha começa a cair. De algum modo inexplicável, Jack está conseguindo se comunicar com a Ashley no passado, antes de ela morrer. No começo, ele tenta não acreditar, fica com medo de estar perdendo a cabeça. Mas quando ela fala de coisas que ele sabe que já aconteceram, um cachorro que fugiu, um problema que o pai teve com o carro, detalhes que ele lembra de ter vivido, ele não tem mais dúvidas. É real. O desespero dele vira esperança, e essa esperança se transforma em uma missão. Ele vai salvar Ashley, custe o que custar.
O problema é que ele precisa fazer isso à distância, guiando uma menina de 12 anos que ainda não entende o que está acontecendo. As cenas entre eles são de arrepiar. Jack tenta explicar com cuidado o que ela precisa fazer, mas sem assustá-la. Ele diz para ela ficar atenta, prestar atenção em quem se aproxima da casa, desconfiar de estranhos. No começo, ela acha que ele está só sendo super protetor, mas aos poucos começa a perceber que o tio sabe de coisas que ele não poderia saber. Por exemplo, ele fala de um encontro que o pai dela terá com um sujeito perigoso, e quando isso acontece exatamente como ele descreveu, ela começa a entender que algo realmente está errado. Enquanto isso, no presente, Jack começa a cruzar informações da investigação com o que Ashley conta do passado. E quanto mais ele junta as peças, mais percebe que a versão oficial da polícia de que o irmão teria matado a família e se suicidou é uma mentira. Tem algo muito maior por trás e ele está determinado a descobrir o que é. Só que tem um problema. Toda vez que Ashley faz alguma coisa diferente no passado, o presente de Jack muda. Às vezes é uma mudança pequena, uma foto que desaparece, um objeto que surge em outro lugar. Mas outras vezes as alterações são grandes, quase assustadoras. E isso deixa tudo ainda mais perigoso, porque ele percebe que se der um passo errado, pode acabar completamente a chance de salvá-la. Jack começa a investigar os colegas da polícia, porque algumas pistas indicam que o próprio sistema está envolvido na tragédia. Um policial com quem ele trabalhava parece saber mais do que deveria, e as coincidências se acumulam. Ele percebe que o irmão pode ter se metido em algo criminoso sem querer, talvez como testemunha de um esquema interno. E quando Ashley confirma que o pai andava com medo e andava sendo seguido, tudo se encaixa. Só que tem um problema. Toda vez que Ashley faz alguma coisa diferente no passado, o presente de Jack muda. Às vezes é uma mudança pequena, uma foto que desaparece, um objeto que surge em outro lugar. Mas outras vezes as alterações são grandes, quase assustadoras, e isso deixa tudo ainda mais perigoso, porque ele percebe que se der um passo errado, pode acabar apagando completamente a chance de salvá-la. Jack começa a investigar os colegas da polícia, porque algumas pistas indicam que o próprio sistema está envolvido na tragédia. Um policial com quem ele trabalhava parece saber mais do que deveria, e as coincidências se acumulam. Ele percebe que o irmão pode ter se metido em algo criminoso sem querer, talvez como testemunha de um esquema interno. E quando Ashley confirma que o pai andava com medo e andava sendo seguido, tudo se encaixa. Essa história gira em torno de Jack Radcliffe, um policial daqueles bem certinhos, mas com um coração enorme. Ele é o tipo de cara que vive para proteger as pessoas, e a sua maior alegria é a sobrinha Ashley, uma menina doce, curiosa e super próxima dele. Eles têm aquela relação de tio e sobrinha que mais parece de pai e filha, sabe? Ela confia nele para tudo, e ele faz de tudo para cuidar dela. Mas um dia, do nada, o mundo de Jack desaba. Ele recebe uma ligação estranha, corre até a casa da família e encontra uma cena horrível. O irmão dele, a cunhada e a pequena Ashley, todos mortos. É o tipo de tragédia que quebra qualquer um por dentro. Depois disso, Jack simplesmente entra num buraco emocional. Ele não entende como aquilo aconteceu, se sente culpado por não ter notado nada, e a vida perde o sentido. Até que, alguns dias depois, o impossível acontece. O telefone de Jack toca, e quem está do outro lado da linha é Ashley. A mesma voz, o mesmo jeitinho de falar, viva. Ele pensa que está ficando louco, que talvez esteja sonhando, mas a ligação é real, e de alguma forma ela está falando com ele do passado. Enquanto Jack vive no presente, onde a menina já morreu, Ashley está no passado, alguns dias antes do assassinato acontecer. Eles começam a conversar, tentando entender o que está acontecendo e, principalmente, tentando mudar o destino. Jack percebe que tem uma segunda chance, mas não com o tempo voltando para ele, e sim com ele orientando Ashley no passado para que ela evite o crime que ele já presenciou. Enquanto o tio tenta proteger a sobrinha à distância e através do tempo, ele também começa a investigar quem realmente matou a família. E como todo bom filme de mistério, nada é o que parece. Jack descobre que há muito mais coisa por trás da morte deles: corrupção, segredos e até traições dentro da própria polícia. A história começa mostrando o dia a dia de Jack Radcliffe, um policial dedicado, mas que claramente carrega o peso da profissão nos ombros. Ele vive cercado por crimes, estresse e longas horas de trabalho, mas o que dá cor à rotina dele é a sobrinha, Ashley.
Desde o primeiro momento em que ela aparece, dá para sentir o quanto ela é a luz da vida dele. Os dois têm uma relação linda, cheia de carinho e cumplicidade. Ela liga para ele toda hora, pede conselhos e ele sempre arranja tempo para responder, mesmo quando está atolado de serviço. Ashley vive com os pais, mas a gente logo percebe que o ambiente em casa não é dos melhores. O pai dela, Garrett, é irmão de Jack e é um cara complicado. Ele tem um passado cheio de problemas, já se meteu com drogas, com gente errada e tenta reconstruir a vida, mas parece estar sempre à beira de cair de novo. A mãe de Ashley, Susan, é mais reservada, tenta manter as aparências, mas dá pra ver que existe tensão entre ela e o marido. Jack, como bom policial e como tio protetor, vive de olho neles, tentando garantir que a menina não acabe sofrendo com as escolhas erradas dos pais. Em uma das primeiras cenas, Jack e Ashley têm um daqueles momentos simples que dizem tudo sobre o relacionamento deles. Eles vão juntos comer algo, conversam sobre a vida, sobre o colégio, sobre o quanto ela sente falta de ter o pai mais presente e Jack faz o possível para animá-la. Ele é firme, mas amoroso, aquele tipo de tio que brinca, mas também ensina. Dá pra ver que ela o admira muito e que confia nele de verdade. Só que por baixo desse clima leve, o filme já vai jogando umas pistas de que algo está estranho. Jack começa a notar comportamentos diferentes no irmão, ligações suspeitas, nervosismo, uma sensação de que ele está escondendo alguma coisa. Como policial, ele tem aquele faro apurado e algo nele grita que o irmão pode estar se metendo em encrenca outra vez. Mesmo assim, ele tenta não invadir o espaço da família, porque sabe que Garrett odeia ser tratado como suspeito, principalmente pelo próprio irmão. A vida segue mais ou menos nesse equilíbrio frágil, até que um dia tudo muda. Jack está no trabalho quando recebe uma ligação desesperada de Ashley. A voz dela está tremendo e dá para sentir que ela está em pânico. Ela diz que algo está errado, que os pais estão brigando e antes que ele consiga entender o que está acontecendo, a ligação cai. Jack tenta ligar de volta várias vezes, mas ninguém atende. É aquele tipo de momento em que o coração começa a bater mais rápido, sabe? Ele sente que algo grave aconteceu e sai correndo em direção à casa do irmão. Quando ele chega lá, o silêncio toma conta. A porta está entreaberta, a casa bagunçada e o clima é pesado. Ele entra com o coração na garganta, chamando pelo nome de cada um e a cena que encontra é simplesmente devastadora. Os três, o irmão, a cunhada e Ashley, todos mortos. O filme não mostra tudo em detalhes, mas a reação de Jack fala por si só. Ele desaba, completamente arrasado, sem entender o porquê. A polícia logo aparece, os colegas dele assumem a investigação e tudo indica que o irmão teria matado a esposa e a filha antes de se suicidar. É uma daquelas explicações frias e impessoais que tentam encerrar o caso rápido, mas Jack não aceita. Ele conhece o irmão, sabe que ele tinha problemas, mas também sabe que algo nessa história não fecha. Ainda assim, a dor fala mais alto. A perda de Ashley o destrói por dentro. A menina era o centro da vida dele, e de repente o mundo parece vazio. Nos dias seguintes, Jack entra no modo automático. Ele tenta continuar vivendo, mas o olhar dele está distante, sem brilho. A casa dele fica cheia de lembranças da sobrinha. Fotos, mensagens, a voz dela ecoando na cabeça dele. É como se tudo tivesse parado no tempo. E é justamente quando o tempo parece não ter mais sentido que o impossível acontece. O telefone de Jack toca, e o nome que aparece na tela é o de Ashley. No começo, ele acha que é algum engano, talvez um trote, ou até uma falha no sistema. Mas quando ele atende e ouve a voz dela, viva, rindo, falando com a mesma naturalidade de sempre, é como se o chão sumisse debaixo dele. Ele tenta entender o que está acontecendo, mas a ligação termina rápido, deixando ele em choque total. Ele fica paralisado, sem saber se está ficando louco, sonhando, ou se é algum tipo de brincadeira cruel. Só que no fundo, no meio de toda a confusão, existe uma pontinha de esperança. Porque se há uma chance, por menor que seja, de que aquilo seja real, Jack vai descobrir. Depois daquela ligação que parecia impossível, Jack fica completamente abalado. Ele passa a noite inteira sem dormir, encarando o celular como se esperasse que ele tocasse de novo. E toca. De novo, a voz dela, doce e viva, do jeitinho de sempre. Ela fala com ele como se nada tivesse acontecido, como se ainda estivesse vivendo sua rotina normal, indo à escola, conversando com os pais.
E o mais assustador, quando Jack olha o registro das chamadas, lá está. A ligação veio mesmo do número dela, o mesmo que a polícia já tinha confirmado como pertencente à menina que morreu. A mente de Jack entra em colapso. Ele é policial, acostumado com fatos, lógica, evidência, mas o que ele está vivendo não tem explicação. Ele tenta racionalizar. Será que alguém clonou o número dela? Será que ele está sonhando? Mas a cada nova ligação, ele percebe que Ashley com quem está falando é realmente ela. E o mais impressionante, as coisas que ela descreve são exatamente as mesmas que ela lembrava de dias antes do assassinato. É aí que a ficha começa a cair. De algum modo inexplicável, Jack está conseguindo se comunicar com a Ashley no passado, antes de ela morrer. No começo, ele tenta não acreditar, fica com medo de estar perdendo a cabeça. Mas quando ela fala de coisas que ele sabe que já aconteceram, um cachorro que fugiu, um problema que o pai teve com o carro, detalhes que ele lembra de ter vivido, ele não tem mais dúvidas. É real. O desespero dele vira esperança, e essa esperança se transforma em uma missão. Ele vai salvar Ashley, custe o que custar. O problema é que ele precisa fazer isso à distância, guiando uma menina de 12 anos que ainda não entende o que está acontecendo. As cenas entre eles são de arrepiar. Jack tenta explicar com cuidado o que ela precisa fazer, mas sem assustá-la. Ele diz para ela ficar atenta, prestar atenção em quem se aproxima da casa, desconfiar de estranhos. No começo, ela acha que ele está só sendo super protetor, mas aos poucos começa a perceber que o tio sabe de coisas que ele não poderia saber. Por exemplo, ele fala de um encontro que o pai dela terá com um sujeito perigoso, e quando isso acontece exatamente como ele descreveu, ela começa a entender que algo realmente está errado. Enquanto isso, no presente, Jack começa a cruzar informações da investigação com o que Ashley conta do passado. E quanto mais ele junta as peças, mais percebe que a versão oficial da polícia de que o irmão teria matado a família e se suicidou é uma mentira. Tem algo muito maior por trás e ele está determinado a descobrir o que é. Só que tem um problema. Toda vez que Ashley faz alguma coisa diferente no passado, o presente de Jack muda. Às vezes é uma mudança pequena, uma foto que desaparece, um objeto que surge em outro lugar. Mas outras vezes as alterações são grandes, quase assustadoras. E isso deixa tudo ainda mais perigoso, porque ele percebe que se der um passo errado, pode acabar completamente a chance de salvá-la. Jack começa a investigar os colegas da polícia, porque algumas pistas indicam que o próprio sistema está envolvido na tragédia. Um policial com quem ele trabalhava parece saber mais do que deveria, e as coincidências se acumulam. Ele percebe que o irmão pode ter se metido em algo criminoso sem querer, talvez como testemunha de um esquema interno. E quando Ashley confirma que o pai andava com medo e andava sendo seguido, tudo se encaixa. Só que tem um problema. Toda vez que Ashley faz alguma coisa diferente no passado, o presente de Jack muda. Às vezes é uma mudança pequena, uma foto que desaparece, um objeto que surge em outro lugar. Mas outras vezes as alterações são grandes, quase assustadoras, e isso deixa tudo ainda mais perigoso, porque ele percebe que se der um passo errado, pode acabar apagando completamente a chance de salvá-la. Jack começa a investigar os colegas da polícia, porque algumas pistas indicam que o próprio sistema está envolvido na tragédia. Um policial com quem ele trabalhava parece saber mais do que deveria, e as coincidências se acumulam. Ele percebe que o irmão pode ter se metido em algo criminoso sem querer, talvez como testemunha de um esquema interno. E quando Ashley confirma que o pai andava com medo e andava sendo seguido, tudo se encaixa. Essa história gira em torno de Jack Radcliffe, um policial daqueles bem certinhos, mas com um coração enorme. Ele é o tipo de cara que vive para proteger as pessoas, e a sua maior alegria é a sobrinha Ashley, uma menina doce, curiosa e super próxima dele. Eles têm aquela relação de tio e sobrinha que mais parece de pai e filha, sabe? Ela confia nele para tudo, e ele faz de tudo para cuidar dela. Mas um dia, do nada, o mundo de Jack desaba. Ele recebe uma ligação estranha, corre até a casa da família e encontra uma cena horrível. O irmão dele, a cunhada e a pequena Ashley, todos mortos. É o tipo de tragédia que quebra qualquer um por dentro. Depois disso, Jack simplesmente entra num buraco emocional. Ele não entende como aquilo aconteceu, se sente culpado por não ter notado nada, e a vida perde o sentido. Até que, alguns dias depois, o impossível acontece. O telefone de Jack toca, e quem está do outro lado da linha é Ashley.
A mesma voz, o mesmo jeitinho de falar, viva. Ele pensa que está ficando louco, que talvez esteja sonhando, mas a ligação é real e, de alguma forma, ela está falando com ele do passado. Enquanto Jack vive no presente, onde a menina já morreu, Ashley está no passado, alguns dias antes do assassinato acontecer. Eles começam a conversar, tentando entender o que está acontecendo e, principalmente, tentando mudar o destino. Jack percebe que tem uma segunda chance, mas não com o tempo voltando para ele, e sim com ele orientando Ashley no passado para que ela evite o crime que ele já presenciou. Enquanto o tio tenta proteger a sobrinha à distância e através do tempo, ele também começa a investigar quem realmente matou a família. E como todo bom filme de mistério, nada é o que parece. Jack descobre que há muito mais coisa por trás da morte deles: corrupção, segredos e até traições dentro da própria polícia. A história começa mostrando o dia a dia de Jack Radcliffe, um policial dedicado, mas que claramente carrega o peso da profissão nos ombros. Ele vive cercado por crimes, estresse e longas horas de trabalho, mas o que dá cor à rotina dele é a sobrinha, Ashley. Desde o primeiro momento em que ela aparece, dá para sentir o quanto ela é a luz da vida dele. Os dois têm uma relação linda, cheia de carinho e cumplicidade. Ela liga para ele toda hora, pede conselhos e ele sempre arranja tempo para responder, mesmo quando está atolado de serviço. Ashley vive com os pais, mas a gente logo percebe que o ambiente em casa não é dos melhores. O pai dela, Garrett, é irmão de Jack e é um cara complicado. Ele tem um passado cheio de problemas, já se meteu com drogas, com gente errada e tenta reconstruir a vida, mas parece estar sempre à beira de cair de novo. A mãe de Ashley, Susan, é mais reservada, tenta manter as aparências, mas dá pra ver que existe tensão entre ela e o marido. Jack, como bom policial e como tio protetor, vive de olho neles, tentando garantir que a menina não acabe sofrendo com as escolhas erradas dos pais. Em uma das primeiras cenas, Jack e Ashley têm um daqueles momentos simples que dizem tudo sobre o relacionamento deles. Eles vão juntos comer algo, conversam sobre a vida, sobre o colégio, sobre o quanto ela sente falta de ter o pai mais presente e Jack faz o possível para animá-la. Ele é firme, mas amoroso, aquele tipo de tio que brinca, mas também ensina. Dá pra ver que ela o admira muito e que confia nele de verdade. Só que por baixo desse clima leve, o filme já vai jogando umas pistas de que algo está estranho. Jack começa a notar comportamentos diferentes no irmão, ligações suspeitas, nervosismo, uma sensação de que ele está escondendo alguma coisa. Como policial, ele tem aquele faro apurado e algo nele grita que o irmão pode estar se metendo em encrenca outra vez. Mesmo assim, ele tenta não invadir o espaço da família, porque sabe que Garrett odeia ser tratado como suspeito, principalmente pelo próprio irmão. A vida segue mais ou menos nesse equilíbrio frágil, até que um dia tudo muda. Jack está no trabalho quando recebe uma ligação desesperada de Ashley. A voz dela está tremendo e dá para sentir que ela está em pânico. Ela diz que algo está errado, que os pais estão brigando e antes que ele consiga entender o que está acontecendo, a ligação cai. Jack tenta ligar de volta várias vezes, mas ninguém atende. É aquele tipo de momento em que o coração começa a bater mais rápido, sabe? Ele sente que algo grave aconteceu e sai correndo em direção à casa do irmão. Quando ele chega lá, o silêncio toma conta. A porta está entreaberta, a casa bagunçada e o clima é pesado. Ele entra com o coração na garganta, chamando pelo nome de cada um e a cena que encontra é simplesmente devastadora. Os três, o irmão, a cunhada e Ashley, todos mortos. O filme não mostra tudo em detalhes, mas a reação de Jack fala por si só. Ele desaba, completamente arrasado, sem entender o porquê. A polícia logo aparece, os colegas dele assumem a investigação e tudo indica que o irmão teria matado a esposa e a filha antes de se suicidar. É uma daquelas explicações frias e impessoais que tentam encerrar o caso rápido, mas Jack não aceita. Ele conhece o irmão, sabe que ele tinha problemas, mas também sabe que algo nessa história não fecha. Ainda assim, a dor fala mais alto. A perda de Ashley o destrói por dentro. A menina era o centro da vida dele, e de repente o mundo parece vazio. Nos dias seguintes, Jack entra no modo automático. Ele tenta continuar vivendo, mas o olhar dele está distante, sem brilho. A casa dele fica cheia de lembranças da sobrinha. Fotos, mensagens, a voz dela ecoando na cabeça dele. É como se tudo tivesse parado no tempo.
E é justamente quando o tempo parece não ter mais sentido que o impossível acontece. O telefone de Jack toca, e o nome que aparece na tela é o de Ashley. No começo, ele acha que é algum engano, talvez um trote, ou até uma falha no sistema. Mas quando ele atende e ouve a voz dela, viva, rindo, falando com a mesma naturalidade de sempre, é como se o chão sumisse debaixo dele. Ele tenta entender o que está acontecendo, mas a ligação termina rápido, deixando ele em choque total. Ele fica paralisado, sem saber se está ficando louco, sonhando, ou se é algum tipo de brincadeira cruel. Só que no fundo, no meio de toda a confusão, existe uma pontinha de esperança. Porque se há uma chance, por menor que seja, de que aquilo seja real, Jack vai descobrir. Depois daquela ligação que parecia impossível, Jack fica completamente abalado. Ele passa a noite inteira sem dormir, encarando o celular como se esperasse que ele tocasse de novo. E toca. De novo a voz dela, doce e viva, do jeitinho de sempre. Ela fala com ele como se nada tivesse acontecido, como se ainda estivesse vivendo sua rotina normal, indo à escola, conversando com os pais. E o mais assustador, quando Jack olha o registro das chamadas, lá está, a ligação veio mesmo do número dela, o mesmo que a polícia já tinha confirmado como pertencente à menina que morreu. A mente de Jack entra em colapso. Ele é policial, acostumado com fatos, lógica, evidência, mas o que ele está vivendo não tem explicação. Ele tenta racionalizar. Será que alguém clonou o número dela? Será que ele está sonhando? Mas a cada nova ligação, ele percebe que Ashley com quem está falando é realmente ela. E o mais impressionante, as coisas que ela descreve são exatamente as mesmas que ela lembrava de dias antes do assassinato. É aí que a ficha começa a cair. De algum modo inexplicável, Jack está conseguindo se comunicar com a Ashley no passado, antes de ela morrer. No começo, ele tenta não acreditar, fica com medo de estar perdendo a cabeça. Mas quando ela fala de coisas que ele sabe que já aconteceram, um cachorro que fugiu, um problema que o pai teve com o carro, detalhes que ele lembra de ter vivido, ele não tem mais dúvidas. É real. O desespero dele vira esperança, e essa esperança se transforma em uma missão. Ele vai salvar Ashley, custe o que custar. O problema é que ele precisa fazer isso à distância, guiando uma menina de 12 anos que ainda não entende o que está acontecendo. As cenas entre eles são de arrepiar. Jack tenta explicar com cuidado o que ela precisa fazer, mas sem assustá-la. Ele diz para ela ficar atenta, prestar atenção em quem se aproxima da casa, desconfiar de estranhos. No começo, ela acha que ele está só sendo super protetor, mas aos poucos começa a perceber que o tio sabe de coisas que ele não poderia saber. Por exemplo, ele fala de um encontro que o pai dela terá com um sujeito perigoso, e quando isso acontece exatamente como ele descreveu, ela começa a entender que algo realmente está errado. Enquanto isso, no presente, Jack começa a cruzar informações da investigação com o que Ashley conta do passado. E quanto mais ele junta as peças, mais percebe que a versão oficial da polícia de que o irmão teria matado a família e se suicidou é uma mentira. Tem algo muito maior por trás e ele está determinado a descobrir o que é. Só que tem um problema. Toda vez que Ashley faz alguma coisa diferente no passado, o presente de Jack muda. Às vezes é uma mudança pequena, uma foto que desaparece, um objeto que surge em outro lugar. Mas outras vezes as alterações são grandes, quase assustadoras. E isso deixa tudo ainda mais perigoso, porque ele percebe que se der um passo errado, pode acabar completamente a chance de salvá-la. Jack começa a investigar os colegas da polícia, porque algumas pistas indicam que o próprio sistema está envolvido na tragédia. Um policial com quem ele trabalhava parece saber mais do que deveria, e as coincidências se acumulam. Ele percebe que o irmão pode ter se metido em algo criminoso sem querer, talvez como testemunha de um esquema interno. E quando Ashley confirma que o pai andava com medo e andava sendo seguido, tudo se encaixa. Só que tem um problema. Toda vez que Ashley faz alguma coisa diferente no passado, o presente de Jack muda. Às vezes é uma mudança pequena, uma foto que desaparece, um objeto que surge em outro lugar. Mas outras vezes as alterações são grandes, quase assustadoras, e isso deixa tudo ainda mais perigoso, porque ele percebe que se der um passo errado, pode acabar apagando completamente a chance de salvá-la. Jack começa a investigar os colegas da polícia, porque algumas pistas indicam que o próprio sistema está envolvido na tragédia. Um policial com quem ele trabalhava parece saber mais do que deveria, e as coincidências se acumulam.
Ele percebe que o irmão pode ter se metido em algo criminoso sem querer, talvez como testemunha de um esquema interno. E quando Ashley confirma que o pai andava com medo e andava sendo seguido, tudo se encaixa. Essa história gira em torno de Jack Radcliffe, um policial daqueles bem certinhos, mas com um coração enorme. Ele é o tipo de cara que vive para proteger as pessoas, e a sua maior alegria é a sobrinha Ashley, uma menina doce, curiosa e super próxima dele. Eles têm aquela relação de tio e sobrinha que mais parece de pai e filha, sabe? Ela confia nele para tudo, e ele faz de tudo para cuidar dela. Mas um dia, do nada, o mundo de Jack desaba. Ele recebe uma ligação estranha, corre até a casa da família e encontra uma cena horrível. O irmão dele, a cunhada e a pequena Ashley, todos mortos. É o tipo de tragédia que quebra qualquer um por dentro. Depois disso, Jack simplesmente entra num buraco emocional. Ele não entende como aquilo aconteceu, se sente culpado por não ter notado nada, e a vida perde o sentido. Até que, alguns dias depois, o impossível acontece. O telefone de Jack toca, e quem está do outro lado da linha é Ashley. A mesma voz, o mesmo jeitinho de falar, viva. Ele pensa que está ficando louco, que talvez esteja sonhando, mas a ligação é real e de alguma forma ela está falando com ele do passado. Enquanto Jack vive no presente, onde a menina já morreu, Ashley está no passado, alguns dias antes do assassinato acontecer. Eles começam a conversar, tentando entender o que está acontecendo e, principalmente, tentando mudar o destino. Jack percebe que tem uma segunda chance, mas não com o tempo voltando para ele, e sim com ele orientando Ashley no passado para que ela evite o crime que ele já presenciou. Enquanto o tio tenta proteger a sobrinha à distância e através do tempo, ele também começa a investigar quem realmente matou a família. E como todo bom filme de mistério, nada é o que parece. Jack descobre que há muito mais coisa por trás da morte deles: corrupção, segredos e até traições dentro da própria polícia. A história começa mostrando o dia a dia de Jack Radcliffe, um policial dedicado, mas que claramente carrega o peso da profissão nos ombros. Ele vive cercado por crimes, estresse e longas horas de trabalho, mas o que dá cor à rotina dele é a sobrinha, Ashley. Desde o primeiro momento em que ela aparece, dá para sentir o quanto ela é a luz da vida dele. Os dois têm uma relação linda, cheia de carinho e cumplicidade. Ela liga para ele toda hora, pede conselhos e ele sempre arranja tempo para responder, mesmo quando está atolado de serviço. Ashley vive com os pais, mas a gente logo percebe que o ambiente em casa não é dos melhores. O pai dela, Garrett, é irmão de Jack e é um cara complicado. Ele tem um passado cheio de problemas, já se meteu com drogas, com gente errada e tenta reconstruir a vida, mas parece estar sempre à beira de cair de novo. A mãe de Ashley, Susan, é mais reservada, tenta manter as aparências, mas dá pra ver que existe tensão entre ela e o marido. Jack, como bom policial e como tio protetor, vive de olho neles, tentando garantir que a menina não acabe sofrendo com as escolhas erradas dos pais. Em uma das primeiras cenas, Jack e Ashley têm um daqueles momentos simples que dizem tudo sobre o relacionamento deles. Eles vão juntos comer algo, conversam sobre a vida, sobre o colégio, sobre o quanto ela sente falta de ter o pai mais presente e Jack faz o possível para animá-la. Ele é firme, mas amoroso, aquele tipo de tio que brinca, mas também ensina. Dá pra ver que ela o admira muito e que confia nele de verdade. Só que por baixo desse clima leve, o filme já vai jogando umas pistas de que algo está estranho. Jack começa a notar comportamentos diferentes no irmão, ligações suspeitas, nervosismo, uma sensação de que ele está escondendo alguma coisa. Como policial, ele tem aquele faro apurado e algo nele grita que o irmão pode estar se metendo em encrenca outra vez. Mesmo assim, ele tenta não invadir o espaço da família, porque sabe que Garrett odeia ser tratado como suspeito, principalmente pelo próprio irmão. A vida segue mais ou menos nesse equilíbrio frágil, até que um dia tudo muda. Jack está no trabalho quando recebe uma ligação desesperada de Ashley. A voz dela está tremendo e dá para sentir que ela está em pânico. Ela diz que algo está errado, que os pais estão brigando e antes que ele consiga entender o que está acontecendo, a ligação cai. Jack tenta ligar de volta várias vezes, mas ninguém atende. É aquele tipo de momento em que o coração começa a bater mais rápido, sabe? Ele sente que algo grave aconteceu e sai correndo em direção à casa do irmão. Quando ele chega lá, o silêncio toma conta. A porta está entreaberta, a casa bagunçada e o clima é pesado.
Ele entra com o coração na garganta, chamando pelo nome de cada um, e a cena que encontra é simplesmente devastadora. Os três, o irmão, a cunhada e Ashley, todos mortos. O filme não mostra tudo em detalhes, mas a reação de Jack fala por si só. Ele desaba, completamente arrasado, sem entender o porquê. A polícia logo aparece, os colegas dele assumem a investigação e tudo indica que o irmão teria matado a esposa e a filha antes de se suicidar. É uma daquelas explicações frias e impessoais que tentam encerrar o caso rápido, mas Jack não aceita. Ele conhece o irmão, sabe que ele tinha problemas, mas também sabe que algo nessa história não fecha. Ainda assim, a dor fala mais alto. A perda de Ashley o destrói por dentro. A menina era o centro da vida dele, e de repente o mundo parece vazio. Nos dias seguintes, Jack entra no modo automático. Ele tenta continuar vivendo, mas o olhar dele está distante, sem brilho. A casa dele fica cheia de lembranças da sobrinha. Fotos, mensagens, a voz dela ecoando na cabeça dele. É como se tudo tivesse parado no tempo. E é justamente quando o tempo parece não ter mais sentido que o impossível acontece. O telefone de Jack toca, e o nome que aparece na tela é o de Ashley. No começo, ele acha que é algum engano, talvez um trote, ou até uma falha no sistema. Mas quando ele atende e ouve a voz dela, viva, rindo, falando com a mesma naturalidade de sempre, é como se o chão sumisse debaixo dele. Ele tenta entender o que está acontecendo, mas a ligação termina rápido, deixando ele em choque total. Ele fica paralisado, sem saber se está ficando louco, sonhando, ou se é algum tipo de brincadeira cruel. Só que no fundo, no meio de toda a confusão, existe uma pontinha de esperança. Porque se há uma chance, por menor que seja, de que aquilo seja real, Jack vai descobrir. Depois daquela ligação que parecia impossível, Jack fica completamente abalado. Ele passa a noite inteira sem dormir, encarando o celular como se esperasse que ele tocasse de novo. E toca. De novo, a voz dela, doce e viva, do jeitinho de sempre. Ela fala com ele como se nada tivesse acontecido, como se ainda estivesse vivendo sua rotina normal, indo à escola, conversando com os pais. E o mais assustador, quando Jack olha o registro das chamadas, lá está. A ligação veio mesmo do número dela, o mesmo que a polícia já tinha confirmado como pertencente à menina que morreu. A mente de Jack entra em colapso. Ele é policial, acostumado com fatos, lógica, evidência, mas o que ele está vivendo não tem explicação. Ele tenta racionalizar. Será que alguém clonou o número dela? Será que ele está sonhando? Mas a cada nova ligação, ele percebe que Ashley com quem está falando é realmente ela. E o mais impressionante, as coisas que ela descreve são exatamente as mesmas que ela lembrava de dias antes do assassinato. É aí que a ficha começa a cair. De algum modo inexplicável, Jack está conseguindo se comunicar com a Ashley no passado, antes de ela morrer. No começo, ele tenta não acreditar, fica com medo de estar perdendo a cabeça. Mas quando ela fala de coisas que ele sabe que já aconteceram, um cachorro que fugiu, um problema que o pai teve com o carro, detalhes que ele lembra de ter vivido, ele não tem mais dúvidas. É real. O desespero dele vira esperança, e essa esperança se transforma em uma missão. Ele vai salvar Ashley, custe o que custar. O problema é que ele precisa fazer isso à distância, guiando uma menina de 12 anos que ainda não entende o que está acontecendo. As cenas entre eles são de arrepiar. Jack tenta explicar com cuidado o que ela precisa fazer, mas sem assustá-la. Ele diz para ela ficar atenta, prestar atenção em quem se aproxima da casa, desconfiar de estranhos. No começo, ela acha que ele está só sendo super protetor, mas aos poucos começa a perceber que o tio sabe de coisas que ele não poderia saber. Por exemplo, ele fala de um encontro que o pai dela terá com um sujeito perigoso, e quando isso acontece exatamente como ele descreveu, ela começa a entender que algo realmente está errado. Enquanto isso, no presente, Jack começa a cruzar informações da investigação com o que Ashley conta do passado. E quanto mais ele junta as peças, mais percebe que a versão oficial da polícia de que o irmão teria matado a família e se suicidou é uma mentira. Tem algo muito maior por trás e ele está determinado a descobrir o que é. Só que tem um problema. Toda vez que Ashley faz alguma coisa diferente no passado, o presente de Jack muda. Às vezes é uma mudança pequena, uma foto que desaparece, um objeto que surge em outro lugar.
Mas outras vezes, as alterações são grandes, quase assustadoras, e isso deixa tudo ainda mais perigoso, porque ele percebe que se der um passo errado, pode acabar completamente a chance de salvá-la. Jack começa a investigar os colegas da polícia, porque algumas pistas indicam que o próprio sistema está envolvido na tragédia. Um policial com quem ele trabalhava parece saber mais do que deveria, e as coincidências se acumulam. Ele percebe que o irmão pode ter se metido em algo criminoso sem querer, talvez como testemunha de um esquema interno. E quando Ashley confirma que o pai andava com medo e andava sendo seguido, tudo se encaixa. Só que tem um problema. Toda vez que Ashley faz alguma coisa diferente no passado, o presente de Jack muda. Às vezes é uma mudança pequena, uma foto que desaparece, um objeto que surge em outro lugar. Mas outras vezes, as alterações são grandes, quase assustadoras, e isso deixa tudo ainda mais perigoso, porque ele percebe que se der um passo errado, pode acabar apagando completamente a chance de salvá-la. Jack começa a investigar os colegas da polícia, porque algumas pistas indicam que o próprio sistema está envolvido na tragédia. Um policial com quem ele trabalhava parece saber mais do que deveria, e as coincidências se acumulam. Ele percebe que o irmão pode ter se metido em algo criminoso sem querer, talvez como testemunha de um esquema interno. E quando Ashley confirma que o pai andava com medo e andava sendo seguido, tudo se encaixa. Essa história gira em torno de Jack Radcliffe, um policial daqueles bem certinhos, mas com um coração enorme. Ele é o tipo de cara que vive para proteger as pessoas, e a sua maior alegria é a sobrinha Ashley, uma menina doce, curiosa e super próxima dele. Eles têm aquela relação de tio e sobrinha que mais parece de pai e filha, sabe? Ela confia nele para tudo, e ele faz de tudo para cuidar dela. Mas um dia, do nada, o mundo de Jack desaba. Ele recebe uma ligação estranha, corre até a casa da família e encontra uma cena horrível. O irmão dele, a cunhada e a pequena Ashley, todos mortos. É o tipo de tragédia que quebra qualquer um por dentro. Depois disso, Jack simplesmente entra num buraco emocional. Ele não entende como aquilo aconteceu, se sente culpado por não ter notado nada, e a vida perde o sentido. Até que, alguns dias depois, o impossível acontece. O telefone de Jack toca, e quem está do outro lado da linha é Ashley. A mesma voz, o mesmo jeitinho de falar, viva. Ele pensa que está ficando louco, que talvez esteja sonhando, mas a ligação é real e de alguma forma ela está falando com ele do passado. Enquanto Jack vive no presente, onde a menina já morreu, Ashley está no passado, alguns dias antes do assassinato acontecer. Eles começam a conversar, tentando entender o que está acontecendo e, principalmente, tentando mudar o destino. Jack percebe que tem uma segunda chance, mas não com o tempo voltando para ele, e sim com ele orientando Ashley no passado para que ela evite o crime que ele já presenciou. Enquanto o tio tenta proteger a sobrinha à distância e através do tempo, ele também começa a investigar quem realmente matou a família. E como todo bom filme de mistério, nada é o que parece. Jack descobre que há muito mais coisa por trás da morte deles: corrupção, segredos e até traições dentro da própria polícia. A história começa mostrando o dia a dia de Jack Radcliffe, um policial dedicado, mas que claramente carrega o peso da profissão nos ombros. Ele vive cercado por crimes, estresse e longas horas de trabalho, mas o que dá cor à rotina dele é a sobrinha, Ashley. Desde o primeiro momento em que ela aparece, dá para sentir o quanto ela é a luz da vida dele. Os dois têm uma relação linda, cheia de carinho e cumplicidade. Ela liga para ele toda hora, pede conselhos e ele sempre arranja tempo para responder, mesmo quando está atolado de serviço. Ashley vive com os pais, mas a gente logo percebe que o ambiente em casa não é dos melhores. O pai dela, Garrett, é irmão de Jack e é um cara complicado. Ele tem um passado cheio de problemas, já se meteu com drogas, com gente errada e tenta reconstruir a vida, mas parece estar sempre à beira de cair de novo. A mãe de Ashley, Susan, é mais reservada, tenta manter as aparências, mas dá para ver que existe tensão entre ela e o marido. Jack, como bom policial e como tio protetor, vive de olho neles, tentando garantir que a menina não acabe sofrendo com as escolhas erradas dos pais. Em uma das primeiras cenas, Jack e Ashley têm um daqueles momentos simples que dizem tudo sobre o relacionamento deles. Eles vão juntos comer algo, conversam sobre a vida, sobre o colégio, sobre o quanto ela sente falta de ter o pai mais presente e Jack faz o possível para animá-la. Ele é firme, mas amoroso, aquele tipo de tio que brinca, mas também ensina.
Dá pra ver que ela o admira muito e que confia nele de verdade. Só que por baixo desse clima leve, o filme já vai jogando umas pistas de que algo está estranho. Jack começa a notar comportamentos diferentes no irmão, ligações suspeitas, nervosismo, uma sensação de que ele está escondendo alguma coisa. Como policial, ele tem aquele faro apurado e algo nele grita que o irmão pode estar se metendo em encrenca outra vez. Mesmo assim, ele tenta não invadir o espaço da família, porque sabe que Garrett odeia ser tratado como suspeito, principalmente pelo próprio irmão. A vida segue mais ou menos nesse equilíbrio frágil, até que um dia tudo muda. Jack está no trabalho quando recebe uma ligação desesperada de Ashley. A voz dela está tremendo e dá para sentir que ela está em pânico. Ela diz que algo está errado, que os pais estão brigando e antes que ele consiga entender o que está acontecendo, a ligação cai. Jack tenta ligar de volta várias vezes, mas ninguém atende. É aquele tipo de momento em que o coração começa a bater mais rápido, sabe? Ele sente que algo grave aconteceu e sai correndo em direção à casa do irmão. Quando ele chega lá, o silêncio toma conta. A porta está entreaberta, a casa bagunçada e o clima é pesado. Ele entra com o coração na garganta, chamando pelo nome de cada um e a cena que encontra é simplesmente devastadora. Os três, o irmão, a cunhada e Ashley, todos mortos. O filme não mostra tudo em detalhes, mas a reação de Jack fala por si só. Ele desaba, completamente arrasado, sem entender o porquê. A polícia logo aparece, os colegas dele assumem a investigação e tudo indica que o irmão teria matado a esposa e a filha antes de se suicidar. É uma daquelas explicações frias e impessoais que tentam encerrar o caso rápido, mas Jack não aceita. Ele conhece o irmão, sabe que ele tinha problemas, mas também sabe que algo nessa história não fecha. Ainda assim, a dor fala mais alto. A perda de Ashley o destrói por dentro. A menina era o centro da vida dele, e de repente o mundo parece vazio. Nos dias seguintes, Jack entra no modo automático. Ele tenta continuar vivendo, mas o olhar dele está distante, sem brilho. A casa dele fica cheia de lembranças da sobrinha. Fotos, mensagens, a voz dela ecoando na cabeça dele. É como se tudo tivesse parado no tempo. E é justamente quando o tempo parece não ter mais sentido que o impossível acontece. O telefone de Jack toca, e o nome que aparece na tela é o de Ashley. No começo, ele acha que é algum engano, talvez um trote, ou até uma falha no sistema. Mas quando ele atende e ouve a voz dela, viva, rindo, falando com a mesma naturalidade de sempre, é como se o chão sumisse debaixo dele. Ele tenta entender o que está acontecendo, mas a ligação termina rápido, deixando ele em choque total. Ele fica paralisado, sem saber se está ficando louco, sonhando, ou se é algum tipo de brincadeira cruel. Só que no fundo, no meio de toda a confusão, existe uma pontinha de esperança. Porque se há uma chance, por menor que seja, de que aquilo seja real, Jack vai descobrir. Depois daquela ligação que parecia impossível, Jack fica completamente abalado. Ele passa a noite inteira sem dormir, encarando o celular como se esperasse que ele tocasse de novo. E toca. De novo, a voz dela, doce e viva, do jeitinho de sempre. Ela fala com ele como se nada tivesse acontecido, como se ainda estivesse vivendo sua rotina normal, indo à escola, conversando com os pais. E o mais assustador, quando Jack olha o registro das chamadas, lá está. A ligação veio mesmo do número dela, o mesmo que a polícia já tinha confirmado como pertencente à menina que morreu. A mente de Jack entra em colapso. Ele é policial, acostumado com fatos, lógica, evidência, mas o que ele está vivendo não tem explicação. Ele tenta racionalizar. Será que alguém clonou o número dela? Será que ele está sonhando? Mas a cada nova ligação, ele percebe que Ashley com quem está falando é realmente ela. E o mais impressionante, as coisas que ela descreve são exatamente as mesmas que ela lembrava de dias antes do assassinato. É aí que a ficha começa a cair. De algum modo inexplicável, Jack está conseguindo se comunicar com a Ashley no passado, antes de ela morrer. No começo, ele tenta não acreditar, fica com medo de estar perdendo a cabeça. Mas quando ela fala de coisas que ele sabe que já aconteceram, um cachorro que fugiu, um problema que o pai teve com o carro, detalhes que ele lembra de ter vivido, ele não tem mais dúvidas, é real. O desespero dele vira esperança, e essa esperança se transforma em uma missão. Ele vai salvar Ashley, custe o que custar.
O problema é que ele precisa fazer isso à distância, guiando uma menina de 12 anos que ainda não entende o que está acontecendo. As cenas entre eles são de arrepiar. Jack tenta explicar com cuidado o que ela precisa fazer, mas sem assustá-la. Ele diz para ela ficar atenta, prestar atenção em quem se aproxima da casa, desconfiar de estranhos. No começo, ela acha que ele está só sendo super protetor, mas aos poucos começa a perceber que o tio sabe de coisas que ele não poderia saber. Por exemplo, ele fala de um encontro que o pai dela terá com um sujeito perigoso, e quando isso acontece exatamente como ele descreveu, ela começa a entender que algo realmente está errado. Enquanto isso, no presente, Jack começa a cruzar informações da investigação com o que Ashley conta do passado. E quanto mais ele junta as peças, mais percebe que a versão oficial da polícia de que o irmão teria matado a família e se suicidou é uma mentira. Tem algo muito maior por trás e ele está determinado a descobrir o que é. Só que tem um problema. Toda vez que Ashley faz alguma coisa diferente no passado, o presente de Jack muda. Às vezes é uma mudança pequena, uma foto que desaparece, um objeto que surge em outro lugar. Mas outras vezes as alterações são grandes, quase assustadoras. E isso deixa tudo ainda mais perigoso, porque ele percebe que se der um passo errado, pode acabar completamente a chance de salvá-la. Jack começa a investigar os colegas da polícia, porque algumas pistas indicam que o próprio sistema está envolvido na tragédia. Um policial com quem ele trabalhava parece saber mais do que deveria, e as coincidências se acumulam. Ele percebe que o irmão pode ter se metido em algo criminoso sem querer, talvez como testemunha de um esquema interno. E quando Ashley confirma que o pai andava com medo e andava sendo seguido, tudo se encaixa. Só que tem um problema. Toda vez que Ashley faz alguma coisa diferente no passado, o presente de Jack muda. Às vezes é uma mudança pequena, uma foto que desaparece, um objeto que surge em outro lugar. Mas outras vezes as alterações são grandes, quase assustadoras, e isso deixa tudo ainda mais perigoso, porque ele percebe que se der um passo errado, pode acabar apagando completamente a chance de salvá-la. Jack começa a investigar os colegas da polícia, porque algumas pistas indicam que o próprio sistema está envolvido na tragédia. Um policial com quem ele trabalhava parece saber mais do que deveria, e as coincidências se acumulam. Ele percebe que o irmão pode ter se metido em algo criminoso sem querer, talvez como testemunha de um esquema interno. E quando Ashley confirma que o pai andava com medo e andava sendo seguido, tudo se encaixa. Essa história gira em torno de Jack Radcliffe, um policial daqueles bem certinhos, mas com um coração enorme. Ele é o tipo de cara que vive para proteger as pessoas, e a sua maior alegria é a sobrinha Ashley, uma menina doce, curiosa e super próxima dele. Eles têm aquela relação de tio e sobrinha que mais parece de pai e filha, sabe? Ela confia nele para tudo, e ele faz de tudo para cuidar dela. Mas um dia, do nada, o mundo de Jack desaba. Ele recebe uma ligação estranha, corre até a casa da família e encontra uma cena horrível. O irmão dele, a cunhada e a pequena Ashley, todos mortos. É o tipo de tragédia que quebra qualquer um por dentro. Depois disso, Jack simplesmente entra num buraco emocional. Ele não entende como aquilo aconteceu, se sente culpado por não ter notado nada, e a vida perde o sentido. Até que, alguns dias depois, o impossível acontece. O telefone de Jack toca, e quem está do outro lado da linha é Ashley. A mesma voz, o mesmo jeitinho de falar, viva. Ele pensa que está ficando louco, que talvez esteja sonhando, mas a ligação é real, e de alguma forma ela está falando com ele do passado. Enquanto Jack vive no presente, onde a menina já morreu, Ashley está no passado, alguns dias antes do assassinato acontecer. Eles começam a conversar, tentando entender o que está acontecendo e, principalmente, tentando mudar o destino. Jack percebe que tem uma segunda chance, mas não com o tempo voltando para ele, e sim com ele orientando Ashley no passado para que ela evite o crime que ele já presenciou. Enquanto o tio tenta proteger a sobrinha à distância e através do tempo, ele também começa a investigar quem realmente matou a família. E como todo bom filme de mistério, nada é o que parece. Jack descobre que há muito mais coisa por trás da morte deles: corrupção, segredos e até traições dentro da própria polícia. A história começa mostrando o dia a dia de Jack Radcliffe, um policial dedicado, mas que claramente carrega o peso da profissão nos ombros. Ele vive cercado por crimes, estresse e longas horas de trabalho, mas o que dá cor à rotina dele é a sobrinha, Ashley.
Desde o primeiro momento em que ela aparece, dá pra sentir o quanto ela é a luz da vida dele. Os dois têm uma relação linda, cheia de carinho e cumplicidade. Ela liga pra ele toda hora, pede conselhos e ele sempre arranja tempo pra responder, mesmo quando tá atolado de serviço. Ashley vive com os pais, mas a gente logo percebe que o ambiente em casa não é dos melhores. O pai dela, Garrett, é irmão de Jack e é um cara complicado. Ele tem um passado cheio de problemas, já se meteu com drogas, com gente errada e tenta reconstruir a vida, mas parece estar sempre à beira de cair de novo. A mãe de Ashley, Susan, é mais reservada, tenta manter as aparências, mas dá pra ver que existe tensão entre ela e o marido. Jack, como bom policial e como tio protetor, vive de olho neles, tentando garantir que a menina não acabe sofrendo com as escolhas erradas dos pais. Em uma das primeiras cenas, Jack e Ashley têm um daqueles momentos simples que dizem tudo sobre o relacionamento deles. Eles vão juntos comer algo, conversam sobre a vida, sobre o colégio, sobre o quanto ela sente falta de ter o pai mais presente e Jack faz o possível para animá-la. Ele é firme, mas amoroso, aquele tipo de tio que brinca, mas também ensina. Dá pra ver que ela o admira muito e que confia nele de verdade. Só que por baixo desse clima leve, o filme já vai jogando umas pistas de que algo está estranho. Jack começa a notar comportamentos diferentes no irmão, ligações suspeitas, nervosismo, uma sensação de que ele está escondendo alguma coisa. Como policial, ele tem aquele faro apurado e algo nele grita que o irmão pode estar se metendo em encrenca outra vez. Mesmo assim, ele tenta não invadir o espaço da família, porque sabe que Garrett odeia ser tratado como suspeito, principalmente pelo próprio irmão. A vida segue mais ou menos nesse equilíbrio frágil, até que um dia tudo muda. Jack está no trabalho quando recebe uma ligação desesperada de Ashley. A voz dela está tremendo e dá para sentir que ela está em pânico. Ela diz que algo está errado, que os pais estão brigando e antes que ele consiga entender o que está acontecendo, a ligação cai. Jack tenta ligar de volta várias vezes, mas ninguém atende. É aquele tipo de momento em que o coração começa a bater mais rápido, sabe? Ele sente que algo grave aconteceu e sai correndo em direção à casa do irmão. Quando ele chega lá, o silêncio toma conta. A porta está entreaberta, a casa bagunçada e o clima é pesado. Ele entra com o coração na garganta, chamando pelo nome de cada um e a cena que encontra é simplesmente devastadora. Os três, o irmão, a cunhada e Ashley, todos mortos. O filme não mostra tudo em detalhes, mas a reação de Jack fala por si só. Ele desaba, completamente arrasado, sem entender o porquê. A polícia logo aparece, os colegas dele assumem a investigação e tudo indica que o irmão teria matado a esposa e a filha antes de se suicidar. É uma daquelas explicações frias e impessoais que tentam encerrar o caso rápido, mas Jack não aceita. Ele conhece o irmão, sabe que ele tinha problemas, mas também sabe que algo nessa história não fecha. Ainda assim, a dor fala mais alto. A perda de Ashley o destrói por dentro. A menina era o centro da vida dele, e de repente o mundo parece vazio. Nos dias seguintes, Jack entra no modo automático. Ele tenta continuar vivendo, mas o olhar dele está distante, sem brilho. A casa dele fica cheia de lembranças da sobrinha. Fotos, mensagens, a voz dela ecoando na cabeça dele. É como se tudo tivesse parado no tempo. E é justamente quando o tempo parece não ter mais sentido que o impossível acontece. O telefone de Jack toca, e o nome que aparece na tela é o de Ashley. No começo, ele acha que é algum engano, talvez um trote, ou até uma falha no sistema. Mas quando ele atende e ouve a voz dela, viva, rindo, falando com a mesma naturalidade de sempre, é como se o chão sumisse debaixo dele. Ele tenta entender o que está acontecendo, mas a ligação termina rápido, deixando ele em choque total. Ele fica paralisado, sem saber se está ficando louco, sonhando, ou se é algum tipo de brincadeira cruel. Só que no fundo, no meio de toda a confusão, existe uma pontinha de esperança. Porque se há uma chance, por menor que seja, de que aquilo seja real, Jack vai descobrir. Depois daquela ligação que parecia impossível, Jack fica completamente abalado. Ele passa a noite inteira sem dormir, encarando o celular como se esperasse que ele tocasse de novo. E toca. De novo, a voz dela, doce e viva, do jeitinho de sempre. Ela fala com ele como se nada tivesse acontecido, como se ainda estivesse vivendo sua rotina normal, indo à escola, conversando com os pais. E o mais assustador, quando Jack olha o registro das chamadas, lá está.
A ligação veio mesmo do número dela, o mesmo que a polícia já tinha confirmado como pertencente à menina que morreu. A mente de Jack entra em colapso. Ele é policial, acostumado com fatos, lógica, evidência, mas o que ele está vivendo não tem explicação. Ele tenta racionalizar. Será que alguém clonou o número dela? Será que ele está sonhando? Mas a cada nova ligação, ele percebe que Ashley com quem está falando é realmente ela. E o mais impressionante, as coisas que ela descreve são exatamente as mesmas que ela lembrava de dias antes do assassinato. É aí que a ficha começa a cair. De algum modo inexplicável, Jack está conseguindo se comunicar com a Ashley no passado, antes de ela morrer. No começo, ele tenta não acreditar, fica com medo de estar perdendo a cabeça. Mas quando ela fala de coisas que ele sabe que já aconteceram, um cachorro que fugiu, um problema que o pai teve com o carro, detalhes que ele lembra de ter vivido, ele não tem mais dúvidas. É real. O desespero dele vira esperança, e essa esperança se transforma em uma missão. Ele vai salvar Ashley, custe o que custar. O problema é que ele precisa fazer isso à distância, guiando uma menina de 12 anos que ainda não entende o que está acontecendo. As cenas entre eles são de arrepiar. Jack tenta explicar com cuidado o que ela precisa fazer, mas sem assustá-la. Ele diz para ela ficar atenta, prestar atenção em quem se aproxima da casa, desconfiar de estranhos. No começo, ela acha que ele está só sendo super protetor, mas aos poucos começa a perceber que o tio sabe de coisas que ele não poderia saber. Por exemplo, ele fala de um encontro que o pai dela terá com um sujeito perigoso, e quando isso acontece exatamente como ele descreveu, ela começa a entender que algo realmente está errado. Enquanto isso, no presente, Jack começa a cruzar informações da investigação com o que Ashley conta do passado. E quanto mais ele junta as peças, mais percebe que a versão oficial da polícia de que o irmão teria matado a família e se suicidou é uma mentira. Tem algo muito maior por trás e ele está determinado a descobrir o que é. Só que tem um problema. Toda vez que Ashley faz alguma coisa diferente no passado, o presente de Jack muda. Às vezes é uma mudança pequena, uma foto que desaparece, um objeto que surge em outro lugar. Mas outras vezes as alterações são grandes, quase assustadoras. E isso deixa tudo ainda mais perigoso, porque ele percebe que se der um passo errado, pode acabar completamente a chance de salvá-la. Jack começa a investigar os colegas da polícia, porque algumas pistas indicam que o próprio sistema está envolvido na tragédia. Um policial com quem ele trabalhava parece saber mais do que deveria, e as coincidências se acumulam. Ele percebe que o irmão pode ter se metido em algo criminoso sem querer, talvez como testemunha de um esquema interno. E quando Ashley confirma que o pai andava com medo e andava sendo seguido, tudo se encaixa. Só que tem um problema. Toda vez que Ashley faz alguma coisa diferente no passado, o presente de Jack muda. Às vezes é uma mudança pequena, uma foto que desaparece, um objeto que surge em outro lugar. Mas outras vezes as alterações são grandes, quase assustadoras, e isso deixa tudo ainda mais perigoso, porque ele percebe que se der um passo errado, pode acabar apagando completamente a chance de salvá-la. Jack começa a investigar os colegas da polícia, porque algumas pistas indicam que o próprio sistema está envolvido na tragédia. Um policial com quem ele trabalhava parece saber mais do que deveria, e as coincidências se acumulam. Ele percebe que o irmão pode ter se metido em algo criminoso sem querer, talvez como testemunha de um esquema interno. E quando Ashley confirma que o pai andava com medo e andava sendo seguido, tudo se encaixa. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.